Oi, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula nossa da disciplina de cirurgia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patologia das glândulas salivares. né? Vocês já tiveram uma parte na estomatologia, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais aqui na cirurgia. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho sobre as glândulas salivares. Então, as glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas, responsáveis pela secreção de saliva. Elas podem ter sua função prejudicada por vários fatores, como por exemplo a calcificação, formação de pedras, de cálculos. Vocês vão ver que a gente chama de celulolitos no interior das glândulas. Tá? Podem acontecer infecções nessas glândulas salivares e até mesmo a presença de tumores, que podem levar à alteração da função dessas glândulas. Em relação aos tumores, a maioria dos tumores de glândula salivar são tumores benignos. E quando a gente encontra tumores malignos, a localização principal desses tumores, o local que mais tem chance de acontecer tumor maligno, é na glândula parótida, nas glândulas parótidas. Então, a gente tem 5 glândulas salivares, Vamos relembrar aqui. A gente tem 2 parótidas, então parótida direita e esquerda, 2 submandibulares, então a gente tem a submandibular direita e esquerda, e a sublingual, certo? A glândula parótida é considerada uma glândula serosa, porque ela vai produzir uma saliva mais aquosa, então é mais difícil a gente ter formação de cálculos dentro da parótida. E as glândulas submandibulares e a glândula sublingual, elas são consideradas glândulas mistas, porque elas vão produzir uma saliva mucosa e serosa. Então, mucosa, ela é rica em muco, então ela é uma saliva mais espessa, Então, tenho mais chance de formar cálculos, por exemplo, nas glândulas submandibulares e na glândula sublingual. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico de glândula salivar, de patologia de glândula salivar. Como vocês aprenderam lá na propedêutica, o diagnóstico é sempre feito através da história clínica, do exame clínico e dos exames de imagem. Muitas vezes a história clínica é mais importante até do que os outros fatores. Então a gente vai perguntar para o paciente quanto tempo faz que apareceu, se está sempre do mesmo tamanho, se aumentou, diminuiu, se ele sente dor ou não. Então são aquelas séries de perguntas lá que vocês aprenderam na propedêutica. O exame clínico é super importante em diagnóstico de glândula salivar. Então a gente vai fazer a inspeção. Vocês lembram lá? A gente vai observar, vai avaliar clinicamente, vai fazer a palpação. E a maneira melhor de fazer essa palpação é pela ordenha bidigital. Isso quer dizer, a gente vai palpar a glândula intrabucal e extrabucal, tá? A gente vai palpar a glândula e muitas vezes até ordenhar, pressionar mesmo essa glândula para a gente verificar a saída de saliva pelo ducto da glândula, tá? Também vai mostrar para a gente aí uma série de alterações, tá? E os exames de imagem, que são super importantes, tá? Vocês já aprenderam provavelmente lá na disciplina de imaginologia, mas eu vou mostrar aqui os exames específicos para diagnóstico de patologia de glândula salivar. Então, quais são os exames de imagem que a gente pode solicitar? Cialografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e biópsia. Então, vamos ver cada um deles aí. Cialografia. Cialografia é um exame que dá para a gente uma boa avaliação dos lobos superficiais da parótida e das glândulas submandibulares. Permite também com que a gente diferencie se as alterações elas estão dentro da glândula ou fora da glândula.
Permite a gente diferenciar lesões malignas de benignas em cerca de 90% dos casos e permite com que a gente consiga delinear, né? Consiga saber o tamanho, né? Muitas vezes, a localização, tá? Das lesões em cerca de 95% dos casos, tá? Isso nas glândulas salivares maiores. É um exame de imagem, tá? Que é feito através da injeção de contraste no ducto da glândula, tá? E aí ele vai dar pra gente essas imagens aqui que são chamadas de cialografia. Então eu consigo ver o caminho, né, dos ductos aí da minha glândula, tá? E aí eu consigo ver se eu tenho alguma obstrução em algum lugar e consigo observar a minha glândula, a presença de massas dentro da glândula, tá? Então é um exame que ajuda muito, é muito solicitado para patologia de glândula salivar. Ultrassonografia, tá? É um exame não invasivo, ele é utilizado para a gente fazer avaliação, diagnóstico, acompanhamento dessas alterações das glândulas salivares. É um exame de alta sensibilidade para diagnóstico de patologia de glândula salivar. Ele complementa outras áreas da medicina, então muitas vezes outras alterações de cabeça e pescoço, o médico vai solicitar ultrassom de glândulas salivares, né? E é um método bem seguro porque não utiliza nenhum tipo de radiação e não tem nenhum efeito colateral, né? Então a gente solicita bastante também ultrassom de glândulas salivares. Tá aqui, ó, vocês conseguem ver a glândula, tá? A gente consegue medir, consigo ver se eu tenho alguma calcificação no interior dessa glândula, tá? Então ajuda muito aí para diagnóstico. Tomografia computadorizada, tá? É o exame que a gente solicita para as patologias inflamatórias e algumas dilatações das glândulas salivares. E a gente consegue ver a presença de cálculo, igual tá aqui, ó, dos celulitos, tá? Nas glândulas salivares. Então, vocês lembram que tomografia computadorizada a gente vê mais tecido duro, certo? Podemos solicitar também ressonância magnética, tá? Ressonância magnética é um exame onde a gente avalia partes moles da região da cabeça e pescoço, né? Então, a gente usa muito na odontologia para patologia de articulações temporomandibulares, né, das ATMs, e também para as glândulas salivares maiores, tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, massas, tumores dentro dessas glândulas, lesões de tecido mole aí, tá? Através da ressonância magnética. Biópsia por agulha fina, vocês lembram lá que a gente falou, né? Punção aspirativa por agulha fina. É uma biópsia que ela é guiada por ultrassom, tá? Então, o médico lá no centro de radiologia, né? Ou no hospital, ele vai fazer um ultrassom, localizar a glândula, localizar a alteração que tenha dentro da glândula, tá? E aí ele vai colocar uma agulha e remover fragmentos da lesão, tá? E aí vai fazer a biópsia e a gente vai conseguir diferenciar se essa lesão é benigna ou maligna, o que é super importante porque muda completamente minha abordagem cirúrgica, se a lesão é benigna ou se a lesão é maligna, tá? Então eu posso pedir todos esses exames para eu poder fazer meu diagnóstico. Então, junto com a história clínica, anamnese, exame físico, né, que a gente viu de palpação, ordenha dessa glândula, mais os exames de imagem, eu vou poder chegar no meu diagnóstico. Para a gente estudar melhor as glândulas salivares, a gente vai dividir em grupos aí, tá? Vai dar uma classificação para essas patologias de glândula salivar. Tá? Então, elas são classificadas em, né, as patologias das glândulas salivares são classificadas em alterações inflamatórias e infecciosas. Então, a gente vai ver aí parotidite epidêmica, parotidite aguda supurativa, parotidite crônica, parotidite recorrente e cialometaplasia necrosante. Tá? Outra classificação são os distúrbios autoagressivos, as doenças autoimunes, como a síndrome de Sjögren, alterações obstrutivas das glândulas, como o fenômeno de extravasamento de muco e cialolitíase, e tumores de glândulas salivares,
Esses tumores eles podem ser benignos ou malignos. Dentre os tumores benignos, a gente vai ver o adenoma pleomórfico, e dentre os tumores malignos, a gente vai ver o carcinoma adenoide cístico, carcinoma e adenoma pleomórfico, e não está aqui, mas a gente vai ver também o carcinoma mucoepidermoide. Então vamos ver primeiro as alterações inflamatórias e infecciosas. A primeira é a parotidite epidêmica, que é popularmente chamada de cachumba. Tá? A parotidite epidêmica é uma doença inflamatória causada por um vírus, o paramyxovírus, e esse vírus ele vai se alojar nos ductos das glândulas parótidas. Tá? A transmissão, né, como é que pega a cachumba, o contágio da cachumba, é feito através de gotículas de saliva durante a fala, espirro, tosse ou pelo contato direto boca a boca. Tá? O vírus ele vai entrar pela boca ou pelo nariz, vai cair na corrente sanguínea e ele tem afinidade, né? Ele vai se alojar nas glândulas salivares ou nas gônadas. Mas também ele pode causar lesões aí no pâncreas, na tireoide, no sistema nervoso central. Tá? O período de incubação do vírus é de 2 a 3 semanas. E o primeiro contato com o vírus confere imunidade. O que isso quer dizer? Só pega a cachumba uma vez. Tá? Então, depois que pega a cachumba, a gente fica imune e não pega a cachumba de novo. Quem está com cachumba, né, o portador da doença, ele é contagioso, então ele pode passar a cachumba a partir de um dia antes do aparecimento dos sintomas e até 14 dias depois que os sinais e os sintomas desaparecem totalmente. Então é bastante tempo aí, né? Até 14 dias depois que desaparecem todos os sinais e sintomas, a pessoa ainda está passando cachumba, tá? Então a pessoa ainda está contagiosa, certo? A primeira manifestação clínica, né? A primeira coisa que a gente observa na cachumba, na parotidite epidêmica, é o aumento de volume uni ou bilateral da parótida. Tá? Então, o que a gente mais vê, né? A parótida, vocês viram lá, ela fica lá atrás, né? Embaixo aí do ouvido, né? Do pavilhão auditivo. Então, o que a gente vai ver é o levantamento do lóbulo do pavilhão auditivo. Tá? Então, vai ter um aumento de volume bem grande aí nessa região. Vou mostrar uma foto aqui para vocês depois. Tá? O pico do aumento de volume da parótida ocorre no segundo ou terceiro dia, e aí começa a doer mais, a dor é mais intensa. Tá? A mastigação ou qualquer outro procedimento que estimule a salivação, como por exemplo comer alimentos cítricos, aumenta mais ainda a dor. Tá? Essa parótida aumentada, ela durante a palpação, né? Quando a gente palpa a parótida, a gente vai sentir o aspecto firme, tá? E apesar dela estar com um aumento de temperatura, né, ela está mais aquecida, a gente não observa um eritema, então não está vermelho, tá? Mas quando a gente coloca a mão, está um pouco quente na região, tá? E é um aspecto firme. A região próxima ao ducto da parótida apresenta edema, então aumento de volume, eritema, fica vermelho, e quando a gente ordenha, né? A gente vê lá aquela ordenha bidigital, né? A gente estimula a glândula, a gente nota que o fluxo salivar está menor e a saliva está mais viscosa, né? A gente vê que a saliva da parótida é mais serosa, né? Ela é mais líquida. Então a gente vê que ela está mais viscosa, tá? Porque ela está infectada, né? Os pacientes vão ter sintomatologia inespecífica, mas geralmente apresentam febre leve, dor de cabeça e falta de apetite. Tá? O diagnóstico da parotidite epidêmica é clínica e o tratamento é de suporte. Então, o tratamento é para se tiver para passar dor, se tiver aumento de temperatura, se tiver febre, tá? Então, o tratamento é de suporte. O legal é fazer fisioterapia com calor, então colocar compressa aquecida no local. O paciente precisa fazer repouso, uma alimentação adequada, prescrito anti-inflamatório para melhora da dor e do edema da glândula, analgésico para dor, antipirético para febre também, se necessário, e antibiótico muitas vezes para prevenir infecções oportunistas, tá? Principalmente porque, como a gente viu, diminui o fluxo salivar e aí a gente pode ter micro-organismos entrando pelo ducto da parótida,
e aí contaminar a parótida com micro-organismos. Aí eu vou ter uma infecção por bactéria na parótida. Então, muitas vezes prescreve antibiótico para evitar que isso aconteça. Outra alteração que a gente vai ter é a parotidite aguda supurativa, tá? Uma infecção piogênica aguda das glândulas salivares, tá? Então é por bactérias, tá? Pode também acontecer em outras glândulas salivares maiores, mas mais comum na parótida. Geralmente está associada a outros fatores, né, debilitantes, que podem causar diminuição da imunidade e diminuição do fluxo salivar, tá? As bactérias mais comuns são o Streptococcus aureus e o Streptococcus viridans, tá? São as bactérias mais comuns. E micro-organismos gram-negativos também são frequentemente encontrados nessa parotidite aguda supurativa, tá? O diagnóstico é clínico, mas muitas vezes a gente precisa realizar cultura e antibiograma, tá? Principalmente para a gente ter certeza do antibiótico que está sendo prescrito e não ter a evolução dessa infecção, certo? Bochechos com água morna e sal também ajudam a drenar o conteúdo purulento da glândula. Pode necessitar também da associação de outros medicamentos, como analgésico para dor, antitérmico, caso de febre, e anti-inflamatório para diminuir o edema, tá, das glândulas salivares, e o prognóstico é bom. Tá? A sintomatologia desaparece em pouco tempo pela ação do antibiótico. Tá? O início da doença é abrupto, então é repentino, e é caracterizado pelo aumento de volume da glândula e dos tecidos ao redor da glândula e a presença de dor. A gente está falando de uma infecção, então o paciente vai apresentar, vai apresentar febre, anorexia, que é falta de apetite, mal-estar, tá? Aumento de temperatura, a gente vai ver na região, tá? Então quando colocar a mão em cima da glândula vai ter um aumento de temperatura. Quando fizer a ordenha da glândula, né, na drenagem do pus, vai drenar pus, né, pelo ducto da parótida, e a gente vai ver esse conteúdo purulento aí drenado como flocos esbranquiçados, tá, que é correspondente a material necrótico, tá, do interior das células, tá. Os pacientes geralmente manifestam toxemia, tá, toxemia é uma intoxicação de materiais do próprio organismo, tá? E o paciente pode apresentar febre alta e leucocitose, e pode até levar ao óbito se essa infecção progredir. Tá? A aspiração de pus, né, desse pus que está drenando pelo ducto, pode causar infecções do trato respiratório. Tá? Então, os pacientes, em vez de ficar engolindo, o paciente aspirar esse conteúdo purulento, ele pode ter infecção do trato respiratório. A outra alteração é a parotidite crônica, né? Ela pode evoluir da forma aguda, tá? Da parotidite aguda supurativa, tá? Ou resultar de infecção da glândula por micro-organismos menos patogênicos do que o da parotidite aguda supurativa. Pode ocorrer em indivíduos em melhor estado geral de saúde e indivíduos, consequentemente, mais resistentes à infecção. Tá? As bactérias envolvidas, elas são as mesmas aí que da parotidite aguda supurativa, porém é mais frequente a presença do Streptococcus viridans. Tá? Clinicamente, essa patologia, né, a parotidite crônica, ela tem uma evolução de curso lento, com aumento progressivo da glândula parótida, sem nenhuma outra sintomatologia. Tá? Eventualmente tem obstrução do ducto da parótida, porque o acúmulo de coleção purulenta, né, e os restos celulares e bacterianos no ducto podem levar à obstrução desse ducto da parótida. Tá?
O diagnóstico da parotidite crônica também é clínico, tá? E o tratamento tem a mesma indicação da parotidite aguda supurativa, tá? Então, muitas vezes fisioterapia com calor, né? Antibiótico, antitérmico, anti-inflamatório, tá? Mas o prognóstico é bem mais favorável, certo? Especialmente porque não tem as mesmas complicações gerais, como a gente viu de aspiração, né? De conteúdo purulento, do que na parotidite aguda supurativa, tá? E a gente tem aí a parotidite recorrente. Acontece em pacientes com idade média, tá? Entre 3 e 4 anos, sendo o sexo masculino mais atingido. Tá? Também aparece subitamente, né? Então, aparece de uma hora para outra, um aumento de volume uni- bilateral da parótida, mas também a gente viu que nas outras pode até muitas vezes acontecer aí, né, na glândula submandibulares. Na parotidite recorrente, as submandibulares nunca estão envolvidas. Tá? Pode durar dias ou meses, apresentando períodos em que ela some e períodos em que aumenta essa tumefasão. Apesar a gente viu lá, né, parotidite, ela tem uma vez só e o paciente se torna imune. Tá? Apesar disso, as recidivas são comuns, tá? Pela parotidite recorrente. Existe redução do fluxo salivar, a saliva vai ficar mais mucocerosa, a gente viu que a saliva da glândula parótida é mais serosa, tá? Ocasionalmente pode estar purulenta, quando tiver infecção secundária. A gente viu lá quando diminui a salivação, pode ter entrada de bactérias pelo ducto da glândula. Pode ser acompanhado de dor, febre, leucocitose, que é o aumento dos leucócitos, né? Mal-estar, né? Pode estar acompanhado. Não se sabe por que acontece, não se sabe a etiologia dessa parotidite recorrente. A frequência de recidivas é maior na infância e diminui durante a puberdade. E a terapêutica é só sintomática e de suporte. Tá? Caso vou voltar aqui, que eu acabei não mostrando para vocês. Desculpa, mas acabou. Desculpa aqui, passando batido. Mas tá aqui, ó, o aumento de volume da parótida. Tá? Então, isso é que a gente fala dessa tumefação, esse aumento de volume bilateral. E isso leva ao levantamento do lóbulo aqui do pavilhão auditivo. Tá? Então, essa é uma alteração que a gente vê aí nessas parotidites. Tá? A última que a gente vai ver aí de alterações inflamatórias é essa alometaplasia necrosante. Tá? Uma lesão benigna de caráter inflamatório que envolve as glândulas salivares menores do palato. Todas que a gente viu até agora aí é principalmente na mandíbula, algumas delas mais raramente, mas pode acontecer nas submandibulares. Agora, se a alometaplasia necrosante é uma lesão inflamatória das glândulas salivares menores do palato. Tá? O aspecto clínico pode ser um aumento de volume ou uma lesão ulcerada no palato, então que a gente vê o aumento de volume no palato, tá? Com 1 ou 2 centímetros de diâmetro, principalmente no sexo masculino, tá? Geralmente ocorre necrose em uma porção, né? Começa a ocorrer necrose em uma porção dessa lesão, e a área ao redor da necrose, ela fica aí inflamada, então a gente vê um eritema, tá? Então aqui tá necrose, ó, e aqui a gente vê um eritema em volta da área necrótica, tá? Acontece em indivíduos aí entre 23 a 66, então entre 20 e 60 anos de idade. A etiologia, a causa também é desconhecida, tá? Mas é associado aí a um histórico de fumo ou trauma, tá? Possivelmente relacionado à isquemia na região. E é importante porque faz diagnóstico diferencial com carcinoma mucoepidermoide, que a gente vai ver, tá? Mais pra frente. E o tratamento da lesão, depois da biópsia, é acompanhar o paciente muitas vezes, certo? Dentro dos distúrbios autoagressivos, a gente vai ver a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren
É uma alteração crônica sistêmica, envolvendo as glândulas salivares maiores e menores, e vai envolver também as glândulas lacrimais. Tá? Então, a tríade clássica da síndrome de Sjögren é a xerostomia, que é a diminuição da salivação, ceratoconjuntivite seca, então o paciente fica com o olho vermelho e seco, e artrite reumatoide ou lúpus, tá? Eritematoso. Então, o paciente ele vai ter essas 3 alterações, tá? Essa síndrome de Sjögren ocorre quase que exclusivamente em mulheres, tá? Cerca de 90% em mulheres de idade mais avançada. As glândulas parótidas vão ter um aumento gradativo de dor, tá? Edema, aumento de volume, acompanhado de xerostomia, tá? A boca vai ficar seca, né? Pela xerostomia, e o que vai levar aí a alguns distúrbios de alimentação, fala, algumas alterações na mucosa, pode ocorrer traumas, aumenta a incidência de cárie, candidíase, doenças periodontais, né? Então, a tríade básica dessa síndrome de Sjögren é ceratoconjuntivite seca, porque também eu vou ter alteração da função das glândulas salivares, tá? Xerostomia e artrite reumatoide ou lúpus eritematoso. Tá? Então, o paciente vai ter os olhos vermelhos, secos e irritados, a boca seca e dificuldade de engolir. É uma síndrome que é fácil da gente identificar clinicamente, tá? E muitas vezes a gente pode fazer aí biópsias nas glândulas salivares menores, tá? Que são glândulas mais fáceis da gente fazer biópsia, como por exemplo nas glândulas dos lábios. Tá? O tratamento é sintomático, porque na verdade não tem cura, tá? Então o tratamento é só sintomático, então é estimular a salivação, fisioterapia, massagem nas glândulas, né? Ordenhar a glândula para estimular com que saia saliva, com que a glândula consiga expelir essa saliva. Colírio nos olhos para manter os olhos lubrificados. Em casos de prevenir infecções secundárias, pode administrar antibiótico terapia. E o prognóstico, né, o que importa aí pra gente é que é importante com que a gente oriente o paciente de que essa síndrome não tem cura. E que o paciente vai ter que se acostumar a conviver com isso, e vai ter períodos em que essa síndrome vai melhorar, essas alterações vão melhorar, e tem períodos em que essas alterações vão piorar. Tá? Então aqui, ó, é a ceratoconjuntivite seca. O paciente fica com o olho vermelho, tá? E seco. E a xerostomia leva a boca seca, né? Então a língua ela fica com fissuras, né? A gente tem uma série de alterações, dificuldade de engolir, tá? Devido à xerostomia. Quanto às alterações obstrutivas, tá? A gente vai ver 2 alterações aí, tá? A gente vai ver a mucocele e a rânula. Tá? Elas são fenômenos de extravasamento de muco, que envolve as glândulas salivares, e é caracterizada pela presença de secreção glandular no interior dos tecidos. Então, eu vou ter a secreção das glândulas no interior dos tecidos, tá? Em vez de estar drenando pelo ducto. E as 2 que a gente vai ver é a mucocele e a rânula. Tá? A gente vai ver que a mucocele ela acontece nas glândulas salivares menores e as rânulas acontecem nas glândulas salivares maiores. Tá? Então, o fenômeno de extravasamento de muco é uma denominação genérica. Tá? Dentro do fenômeno de extravasamento de muco, a gente vai ter a mucocele, quando ocorre nas glândulas salivares menores, e a rânula, quando acontece nas glândulas salivares maiores. Então, a mucocele é uma das lesões orais mais comuns, principalmente em crianças e adolescentes. A gente comentou dela lá na estomatologia. Né? A etiologia está relacionada com o rompimento dos ductos das glândulas salivares menores. Esses ductos se rompem e vai ter o extravasamento do conteúdo salivar para dentro dos tecidos próximos. Então, ela não vai estar mais drenando o conteúdo salivar para o local correto, né? Eu vou ter o rompimento desse ducto e agora esse conteúdo salivar vai estar sendo extravasado
para dentro dos tecidos. Tá? Normalmente esse rompimento do ducto é causado por um trauma e o local mais comum é o lábio inferior. Tá? É uma região onde ocorre bastante trauma. Então tá aqui, ó, a mucocele. Tá? Uma lesão circunscrita, elevada, a gente consegue ver uma translucidez. Tá? A gente consegue ver que é conteúdo glandular, saliva aí que a gente tem aí dentro. Tá? Geralmente aí no lábio inferior, mas pode ocorrer também na mucosa jugal ou na região anterior do ventre da língua. Né? Então é aumento de volume, de consistência amolecida, né? Coloração levemente azulada, principalmente quando a mucina está localizada superficialmente. Né? A lesão não tem sintomatologia dolorosa, então o paciente não sente dor. E frequentemente os pacientes eles contam que ela aumenta e diminui de tamanho. Tá? É comum que essas lesões tenham no máximo 2 centímetros de diâmetro. O diagnóstico da mucocele a gente consegue fazer facilmente pela história clínica e pelas características clínicas. Tá? Então o paciente pode associar um trauma. E o diagnóstico final é depois do exame histopatológico. Então a gente vai fazer uma cirurgia, remover, tá, essa lesão e mandar para fazer a análise histopatológica. Então o tratamento indicado para mucocele é excisão cirúrgica simples, né? Então é remover, né, a lesão e a glândula salivar menor junto, tá? Mas é importante a gente remover ela da maneira correta, porque se durante a cirurgia eu lesionar as glândulas adjacentes, tá? Eu posso ter também chance de acontecer mucocele em todas essas glândulas, tá? Então, muitas vezes, se durante a cirurgia isso acontece, a gente remove também essas glândulas salivares adjacentes para que não tenha recidiva da lesão, tá? As mucoceles mais superficiais, elas geralmente se rompem sozinhas e muitas vezes elas não voltam mais, a gente não precisa operar, tá? Então, às vezes o paciente fala que apareceu aquela lesão naquele local e ela sumiu sozinha. Então, vou passar aqui um caso clínico para vocês verem, tá? Então, aqui a gente tem ó, a presença da mucocele, certo? Então, a gente anestesia, tá? Vai fazer uma incisão do plano mais superficial em cima dessa mucocele, tá? Então, aqui a gente consegue ver, faz a incisão no plano superficial. E depois a gente vai divulsionar, então vai separando as camadas do tecido para separar a glândula salivar aqui do tecido. Tá? Tô aqui fazendo a divulsão. E aqui é a glândula salivar. Tá? Olha lá. E a gente vai remover essa glândula. Tá? E aí sutura. Certo? E aqui a sutura. Tá? Vou mostrar um vídeo para vocês. Acho que ele deve estar sem áudio, tá? Mas dá para vocês verem aí a cirurgia. Aí tá colocando o anestésico tópico. Tá? Nesse caso ele vai fazer a anestesia, vai bloquear toda a parte aí do mentoniano, tá? Que aí vai bloquear todo o tecido mole aí dessa região do lábio, tá? Então, aí bloqueou toda essa parte do tecido mole aí da região do lábio. Aí ele tá desenhando o local onde ele vai fazer a incisão. Então faz a incisão só do tecido superficial, do plano superficial.
Aí ele vai divulsionar, né? Vai separar aí as camadas, vai separar a região da glândula salivar. Então, eu acabei mostrando para alguns de vocês lá na aula de biópsia, né? Entra com a tesoura fechada e abre, sai com ela aberta. É isso que ele está fazendo aí, divulsionando os tecidos. Então, a cirurgia de mucocélio é uma cirurgiazinha bem delicada, porque a gente não pode romper as outras glândulas todas que estão em volta da lesão. Aí então, a gente vai soltando as glândulas salivares, tá? Ele vai tirar a que tá com a patologia e as glandulinhas próximas também. Né? E aí removeu. Aí tá removendo a glândula salivar menor. E aí vai suturar. Né? E aí só fechar a incisão. O lábio sangra bastante, então a gente tem que suturar bem direitinho, tá? Feita a sutura final. Então aí a lesão, né? Como ela era, e aqui estava o pós-operatório. Né? E aqui tem um outro videozinho que dá pra vocês verem bem também. Bem legal. Né? Então tá aí a mucocele. Né? Geralmente a gente coloca, apoia o dedo lá embaixo dela e everte o lábio, né? Pra gente conseguir sentir, delimitar bem a mucocele. Então tá aí, ó. Aí ele vai usar uma outra técnica anestésica, que também pode ser usada, que é anestesiar próximo à lesão. Nunca no meio da lesão, né? Como eu já falei pra vocês, mas próximo à lesão.
Aí vai fazer a incisão superficial, tecido superficial, tá? Na base da lesão. Agora vai divulsionar. Vai separar, né, a mucocélia lá, e ela já sai, ó. Sempre apoiando o dedo embaixo e evertendo o lábio. A gente tenta ela remover o mais inteira possível, né, para poder fazer a biópsia. E aí vai soltando, ó, vai divulsionando. Então, uma cirurgiazinha bem delicadinha. Aí vai soltando aos poucos. Né? Então remove a glândula salivar menor e a mucocele. Aí vai mandar para fazer a biópsia, né? E sutura. Né? Ponto simples. E, geralmente no lábio a gente usa Vicryl, que é aquele fio reabsorvível. Mas também pode usar fio de nylon. Né? Aí aqui tá o resultado histológico aí que confirma que era mucocele, certo? Né? Então, mucocele é de glândula salivar menor. Tá? Quando esse fenômeno de extravasamento de muco ocorre em glândula salivar maior, a gente vai chamar de rânula. Tá? Ocorre geralmente no soalho bucal, tá? Principalmente pela obstrução ou rompimento do ducto da glândula sublingual ou submandibular. Tá? Então, vou ter esse aumento de volume aí na região sublingual. Tá? Assim como as mucoceles, é mais comum também aí em crianças e adolescentes. Tá? Desculpa, vou botar aqui, ó, a mucocele, certo? Então, é glândula salivar maior, então elas vão ter tendência de ter tamanhos maiores. Tá? Clinicamente, aumento de volume unilateral em soalho de boca, uma lesão de consistência amolecida, céssio, geralmente com coloração levemente azulada, tá? Devido a ser um conteúdo mais mucinoso dentro dela, né? A gente viu que a glândula sublingual, as glândulas submandibulares e a glândula sublingual são caracterizadas como mistas, né? Tem uma saliva serosa e mucosa, tá? Normalmente não tem sintomatologia dolorosa também, só que dependendo do tamanho, né, como ela acontece aqui no soalho, pode levantar a língua, tá? Ela faz diagnóstico diferencial com cisto dermoide, tá? Então a gente também vai fazer aí a remoção e mandar para biópsia. Tá? O diagnóstico é através das características clínicas,
tá? E no final com o exame histopatológico. Então aqui, ó, unilateral aqui no soalho, tá? Tratamento. Tem dois tipos de tratamento, tá? O tratamento mais invasivo aí é a remoção da lesão junto com a glândula afetada, só que a ranula afeta glândulas salivares maiores, né? Então, se a gente tem condições de manter a glândula, é melhor. Então, como o tratamento menos invasivo, a gente pode fazer a marsupialização ou descompressão, tá? Que é deixar exposta a glândula, né, pro meio bucal, para que ela consiga drenar, né, e não aumente de volume, tá? Vou mostrar aqui para vocês um caso. Então, aqui, ó, a rânula unilateral, tá? Anestesia, certo? Faz uma incisão, aí divulsiona, igual a gente viu na mucocele, e vai separando a glândula, né? E aí remove a glândula, tá? Essa é a remoção completa da glândula junto com a lesão, tá? Ou a gente pode fazer a marsupialização muitas vezes, tá? Então aqui, ó, aqui é a rânula, então, anestesia, faz a incisão, ó, aqui, ó, o conteúdo drenando, bem mais viscoso, né? Mais mucoso, né? E aí o que a gente faz é deixar exposto. Vocês estão vendo? Sutura ao redor e deixa aberto para drenar para o meio bucal, tá? Isso aqui epiteliza e vai drenar para o meio bucal, tá? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês também, fica mais fácil de vocês verem. Tá? Então a gente tem uma rânula aqui unilateral. Tá? E aqui vai fazer uma marsupialização, para vocês entenderem melhor. Vai usar o bisturi elétrico, que é bem melhor, né? Já anestesiou. E aí, na hora que ele fizer aí a incisão, vocês vão ver que vai sair o conteúdo da mucocele. Aí, ó, tá vendo? Tá saindo o conteúdo da mucocele, ó. Consegue ver aqui atrás, ó, esse conteúdo mais mucoso, ó. Ó lá. Tá saindo todo o conteúdo dessa glândula, dessa mucocele, dessa rânula, desculpa. Ó lá. Conteúdo bem mais mucoso. Tá? Aí vai aspirar. Aí vai remover uma parte de tecido. Tá? Com bisturi elétrico é bem melhor. Mas agora vai ficar aberto, vai ficar exposto.
né? E aí vai cicatrizar por segunda intenção. Tá? Essa é a marsupialização, certo? Então, a gente viu mucocele, glândula salivar menor, rânula, fenômeno de extravasamento de muco de glândulas salivares maiores, tá? Como uma lesão obstrutiva, a gente tem também a celulitíase, tá? Que então são os cálculos salivares ou celolitos, que são formados dentro da glândula a partir da precipitação ou deposição de sais de cálcio no interior da glândula dos ductos. Então, vai formar cálculos igual aos cálculos renais, tá? Acontece em adultos jovens e pessoas de meia idade. Pode acontecer tanto nas glândulas salivares menores quanto nas maiores, tá? Nas maiores, a glândula submandibular é a mais afetada. Cerca de 80% dos casos ocorre na glândula submandibular, porque ela tem ductos mais longos e mais tortuosos, porque ela vai contornar um dos ramos do facial. Isso vocês aprenderam lá na anatomia. Ela tem uma saliva mais espessa, que a gente viu, porque ela tem uma saliva mais mista, né? Mucosa e serosa. E essa saliva ela vai caminhar contra a gravidade, né? Porque o ducto da submandibular ele sobe em relação à glândula. Tá? Então é mais fácil com que forme celullitos dentro dos ductos dessa glândula. Tá? Quando acontece esses celullitos na glândula salivares maiores, os pacientes relatam aumento de volume e dor, tá? Principalmente durante as refeições. Quando começa a estimular a salivação, a glândula dói mais. Nas glândulas salivares menores não costuma ter dor, tá? E aumenta um pouco de volume, muitas vezes na palpação a gente sente um tecido endurecido dentro da glândula, tá? As glândulas do lado superior, do lábio superior são as mais afetadas, tá? E esses celullitos, eles são estruturas calcificadas, eles vão ter uma coloração branco-amarelada e um formato aí oval ou cilíndrico. Então aqui, ó, na glândula salivar menor, a gente muitas vezes enxerga esse pequeno aumento de volume. Se palpar, é durinho aqui na região, tá? E aqui um aumento de volume aqui na submandibular, tá? Como a gente viu que os celullitos são estruturas calcificadas, eles aparecem na radiografia, tá? Então, os cálculos, eles se apresentam como massas radiopacas de formatos variados, tá? Dependendo se for uma tomografia, uma radiografia oclusal, do exame que a gente pedir, tá? É mais fácil a gente ver nas radiografias oclusais os celulitos localizados nos ductos das glândulas submandibulares, tá? E geralmente eles vão ter um formato cilíndrico. A gente vai ter um diagnóstico diferencial com lesões intraósseas, porque muitas vezes a imagem vai estar sobreposta à mandíbula, então a gente vai acabar vendo uma imagem radiopaca na mandíbula, e aí vai fazer diagnóstico diferencial com lesões ósseas, né? E as lesões que estão pouco calcificadas, geralmente não aparecem na radiografia, tá? Geralmente elas não são tão radiopacas. A gente pode pedir para diagnóstico de celolitíase, tomografia computadorizada, ultrassonografia e celografia. Às vezes, na própria celografia, acaba saindo o cálculo do ducto da glândula, tá? Então, aqui é o que a gente falou da submandibular, dá para ver melhor no oclusal, tá? Então, aqui a gente consegue ver aí na submandibular, tá? Aqui na tomografia computadorizada, a gente consegue ver aqui o cálculo dessa massa radiopaca. E aqui no ultrassom, ó, a gente vê essas areazinhas radiopacas no ducto da glândula. Tá? Então, são exames aí que a gente pode pedir para fazer diagnóstico de celolitíase. Então, diagnóstico a partir da história relatada pelo paciente, exame clínico, exame radiográfico. O tratamento, os cálculos pequenos, tá? A gente pode remover de forma conservadora. Como a gente pode remover? Ordenhando a glândula, estimulando a salivação. Esse cálculo muitas vezes sai sozinho. Ou pedindo o paciente comer alimentos cítricos, também vai estimular a salivação, tá? E aí esses cálculos vão sair sozinhos, tá? Então, o próprio fluxo da saliva faz com que o cálculo seja expelido, tá? Nos cialolitos maiores, muitas vezes a gente tem que operar o ducto para remover
e às vezes até remover a glândula, tá? Dependendo do grau de inflamação. Nas glândulas salivares menores, a gente acaba removendo a lesão e a glândula, tá? Eu pus uma cirurgia removendo um cálculo aqui de dentro de um ducto, tá? Pra vocês verem. Tá, anestesia. Tá? Também faz uma incisão superficial e vai divulsionando, né? E tá localizando o ducto, ó. É o ducto da glândula submandibular, tá? Então, tá aí, ó, ducto da glândula submandibular. Aí vai fazer uma incisãozinha no ducto, né? Abrir o ducto da glândula. E vai irrigar para empurrar o cálculo, tá? Irrigar com soro. Vai empurrar o cálculo que tá no ducto. Tá irrigando aí no ducto. E aí, sutura, tá? Com Vicryl. Tá? E aí vai suturar aí o ducto, certo? E fecha a incisão da região externa. Então, esse aqui é removendo o celulite. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de tumores de glândulas salivares, tá? Primeiro tumor benigno, que é o adenoma pleomórfico, tá? É a neoplasia de glândula salivar mais comum, representa 70 a 90% dos tumores, tá? Dessas neoplasias benignas. A glândula sublingual raramente é acometida, tá? Pois ela tem baixo grau aí, baixas chances de desenvolver neoplasias, tá? A lesão pode acontecer tanto nas glândulas salivares maiores, na parótida no submandibular, quanto nas menores. Quando acontece nas menores, ocorre principalmente no palato, no lábio superior e na mucosa jugal. Tá? O adenoma pleomórfico, histologicamente, tá? Ele vai se apresentar como uma proliferação de elementos ductais, né, do ducto, e de células mioepiteliais. Tá? Isso vem no histológico. Então, adenoma pleomórfico é aumento de volume indolor, de crescimento lento, né? Então tá aqui no palato, ó, circunscrito, de consistência firme e coberto por mucosa de coloração normal, tá? Se tiver algum trauma secundário, pode estar ulcerado, tá? Mais comum entre indivíduos de 30 e 60 anos e mais nas mulheres. E nas glândulas salivares menores,
além de ter essa característica, né, que a gente já viu aqui de ser uma lesão circunscrita, de consistência firme e da mucosa aí da mesma cor da mucosa normal, ele vai ter uma certa mobilidade, tá? Então a gente consegue aí ver uma certa mobilidade, tá? Que é um pouquinho mais difícil a gente sentir no palato duro, tá? Por causa da adesão da mucosa no osso, né? Que a gente tem aí nessa região do palato. Na parótida, ele pode estar localizado, né? Esse adenoma no lóbulo superficial, tá? Ou no lobo profundo. Tá? E a gente vai ver aumento de volume aí entre a margem posterior da mandíbula e a orelha, tá? E raramente esse adenoma pleomórfico acomete o nervo facial, tá? Se não tratado, ele vai crescendo, 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 pode ficar bem grande, tá? Geralmente ele é unilateral e raríssimos os casos bilaterais. O diagnóstico. Primeiro a gente tem que fazer todo aquele exame clínico, exame de imagem, né, ultrassom, ressonância, e fazer exame histopatológico, como por exemplo a punção que a gente viu por agulha guiada por ultrassom. Tá? Isso nas glândulas salivares maiores, tá? Muitas vezes. Nas glândulas salivares menores, a gente faz uma biópsia, tá? Quando ele estiver muito grande, uma biópsia incisional, né? Remove apenas uma região. Ou se for menor,